E bem-vindos de volta ao fim do mundo. Então, como vocês sabem, a Terceira Guerra Mundial começou. Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã. E agora estamos no 4º dia desta guerra. E podemos esperar que esta guerra dure muitas semanas, possivelmente também muitos anos. Mas eu prometo a vocês que depois que esta guerra terminar, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, o que faremos nas próximas semanas é usar a teoria dos jogos para entender e analisar a situação geopolítica. E eu vou ensinar a vocês as ideias, a teoria, as técnicas para compreender o mundo ao seu redor e fazer previsões. E podemos saber se nossa análise está correta, porque tudo isso está acontecendo em tempo real. Assim, podemos testá-la em relação à realidade. Certo, então vamos revisar alguns fatos básicos sobre o que aconteceu até agora. Então, na madrugada de sábado em Turã, os israelenses e americanos lançaram um ataque de decapitação contra Al-Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Agora, há discussões e disputas sobre o que realmente aconteceu. Os americanos e israelenses disseram que tinham informações de inteligência reais sobre onde o líder estava. E então eles enviaram aviões para bombardear completamente o local. Eles também tinham um espião que conseguiu gravar o corpo do Ayatollah morto. E então isso foi anunciado. A princípio, os iranianos negaram isso e insistiram que ele ainda estava vivo, mas eventualmente a mídia estatal admitiu que ele realmente morreu no ataque aéreo. Mas então o que eles também disseram é que o Ayatollah, que tem 86 anos, escolheu morrer. Ele poderia ter ido para Moscou, mas em vez disso, escolheu ficar em Teherã e morrer pelo seu povo. Mas não só isso, ele morreu junto com muitos de seus parentes. Ele morreu junto com sua filha, seu genro, seus netos. Muitos membros da família morreram nesse ataque. Além disso, há relatos de que ele tinha câncer de próstata. Então ele também iria morrer em breve. Então, o que você precisa entender primeiro sobre a guerra é que, mesmo que os americanos e os israelenses aleguem grande sucesso em decapitar a liderança dos iranianos. Do ponto de vista iraniano, isso é um martírio. Martírio, certo? A religião dos iranianos é chamada de muçulmana xiita. E isso é diferente do muçulmano sunita. Os sunitas são a maioria. Eles representam cerca de 9% de todos os muçulmanos do mundo. Os xiitas sempre foram a minoria. E por isso, eles sempre foram perseguidos. Então, na fé xiita, o valor central, a força que une todos e lhes dá propósito e sentido à vida, que os impulsiona à ação, é a ideia de martírio, que leva ao jihad. Você se sacrifica pela sua religião, se sacrifica pelo bem comum. Então, pense na morte de Khamenei como um sacrifício, um auto-sacrifício para motivar o brilho deles nesta guerra, certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Para os iranianos, esta não é uma guerra típica. Esta não é uma guerra econômica. Esta não é uma guerra de resistência. Isto é um jihad, certo? É uma guerra contra o grande Satã para vingar seu líder. Eles vão lutar até a morte, certo? Esse é o número 1. O número 2 é o seguinte. Além disso, naquela manhã em que o Ayatollah foi morto, realmente atingiram uma escola no sul de Teherã, matando cerca de 150 crianças. Eram meninas do ensino fundamental. E, novamente, há muito debate sobre o ocorrido. Os israelenses disseram que, primeiro, a escola era vizinha a uma base militar. Mirávamos a base militar. E, em segundo lugar, não fomos nós que atingimos a escola. Foi um míssil de defesa aérea que saiu do curso, certo? E os iranianos insistiram. Não, os israelenses atacaram a escola de propósito para matar as crianças. E aí você pensa, por que os israelenses fariam isso? Nesses últimos anos, vimos o que eles fizeram em Gaza, na Palestina, com os palestinos. E é bastante consistente o que os israelenses vêm fazendo. Então essa ação contra os israelenses é para mostrar a eles mesmos e ao mundo que agora estamos totalmente comprometidos. Nós fizemos o sacrifício. Agora estamos comprometidos com esta guerra, em vencer esta guerra a qualquer custo. E essa ação também provocou o povo iraniano a resistir com toda a sua força. Então, quero que você tenha isso em mente. E, novamente, não temos evidências completas de que foram os israelenses que fizeram isso. Mas, considerando ações passadas dos israelenses, isso é bastante consistente. Consistente com o que eles já fizeram. Certo, então podemos supor que isso é algo que foi divulgado.
O motivo e o propósito disso nós discutiremos conforme avançarmos, certo? É complexo. Agora, quero mostrar isto para vocês. Isto é Dubai, e Dubai é considerada uma das cidades mais ricas e seguras do mundo. Há milhares, dezenas de milhares de ocidentais que se mudam para Dubai. Porque é limpa, você não paga impostos, você ganha muito dinheiro, dinheiro mesmo. E há ótimos restaurantes, e esse é realmente o modelo econômico de Dubai. É um dos países do Golfo, dos países do GCC, certo? Os países costeiros do Golfo. E por muito tempo, Dubai teve uma situação muito vantajosa porque estava sob a proteção do exército americano. Então eles não precisavam pagar pela defesa. Eles, e então estavam no Oriente Médio, que é o centro produtor de petróleo do mundo. E por isso eles focam em aviação, focam em logística, focam em finanças, em turismo. Eles são extremamente ricos, certo? Não sei se você já voou pela Emirates, uma das melhores companhias aéreas do mundo. Então, o aeroporto deles, o aeroporto de Dubai, é o mais movimentado do mundo. E Dubai, por muito tempo, prosperou sob a proteção americana. E Dubai disse ao mundo: escutem, somos como a Suíça, somos neutros. Não queremos nos envolver em nenhuma guerra. Estamos aqui apenas para cuidar dos nossos cidadãos, para garantir que todos se divirtam e para ganhar dinheiro. E aí, logo depois que a guerra começou, os iranianos atacaram o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, entendeu? Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Catar, Kuwait. Eles atacaram esses lugares. E esses lugares ficavam tipo: o que está acontecendo? Somos neutros, cara. Não estamos envolvidos nesta guerra. E o aeroporto de Dubai foi fechado. Em determinado momento, os ricos em Dubai estavam dispostos a pagar cerca de 26 mil dólares americanos só para conseguir embarcar em um avião e sair de lá. Entendeu? Então a realidade é a seguinte: durante muito tempo, Dubai teve a reputação de ser um lugar seguro. E é por isso que as pessoas transferiam seu dinheiro para lá. Adivinha, pessoal? Depois do que os iranianos fizeram, acabou. Dubai, como cidade a longo prazo, está acabada. Porque, sendo um ocidental rico, você não vai se mudar para um lugar que pode ser atacado a qualquer momento pelos iranianos. Você pode até se mudar para Singapura, Hong Kong, Japão, América do Sul, mas não vai se mudar para Dubai. A grande questão para nós é: por que os iranianos fizeram isso? Foram os israelenses e os americanos que atacaram vocês? Por que atacaram o Conselho de Cooperação do Golfo? Não só isso, como estão intensificando os ataques contra o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Isso é algo que vamos analisar com muita atenção hoje. A resposta curta é que, embora esses lugares finjam ser neutros, eles abrigam militares americanos. Eles permitem que israelenses e americanos usem seu espaço aéreo para atacar o Irã. Tudo bem. Então, isto é o Bahrein. Bem, o Bahrein é interessante. Ok, porque quero que vocês se lembrem disso. Mas o Bahrein provavelmente será um dos principais centros desse conflito. Porque, antes de tudo, aqui fica a 5ª Frota dos Estados Unidos. Tudo bem. Esta é a base naval deles no Oriente Médio. E como vocês podem ver, os iranianos estão atacando-a com mísseis. E ela está sendo destruída. O Bahrein é interessante porque tem cerca de 50% ou até mais de digitas, que é a religião dos iranianos. Mas quem está no poder são os sunitas. Então, o que torna esse ataque realmente importante do nosso ponto de vista é que, em primeiro lugar, não são apenas os iranianos atacando ativos militares dos EU. Ativos militares não só, ou eles estão destruindo as economias do CCG, mas também estão tentando acender uma guerra religiosa, certo? Porque se você é xiita, você é leal ao Ayatollah. E se ele morrer, então você deve, como obrigação religiosa, agora cometer jihad contra seus inimigos. E não é diferente em outras religiões, onde, veja, se você quiser matar o Papa, os católicos ficariam realmente irritados com você e iriam querer te matar, certo? Então agora você tem esses xiitas que provavelmente, eventualmente, vão se levantar, criando uma revolução. No Bahrein, certo? Então eu acho que o Bahrein será o primeiro a cair. Dubai provavelmente vai à falência, certo? Mas a longo prazo, podemos esperar que toda a região do GCC, incluindo a Arábia Saudita, eventualmente colapse, certo? E isso é algo que vamos usar a teoria dos jogos para entender. Certo, vamos continuar. Então saberemos como essa guerra se desenvolve apenas com base na geografia, certo? Então este é um mapa.
E este mapa, mesmo que você realmente não conheça a guerra, mesmo que você não conheça os participantes, mesmo que você não conheça o armamento, este mapa vai te mostrar exatamente como essa guerra vai se desenrolar. Certo? Então, algumas coisas para se ter em mente sobre este mapa. É como chamamos essa área. Bem pequena, tem uns 33 quilômetros de largura. Dá para atravessar nadando. É realmente pequena. Estreita, certo? Essa pequena área, pessoal, chama-se Chao de Falmos, certo? E ela é importante porque é realmente o centro do mundo. Essa única área é o nexo, o pivô do mundo. Deixe-me explicar por quê. Primeiro de tudo, do GCC, você tem 20% de todo o petróleo do mundo passando por esse estreito. Para onde ele vai, pessoal? Vai para a Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China, Japão. A Índia depende em 60% desse petróleo vindo dessa área. A China depende em 40%. O Japão, 75%. O primeiro-ministro Takeuchi do Japão disse que, veja, se o Estreito de Hormuz fechar, ficaremos sem petróleo em cerca de 8, 9 meses. Toda a economia japonesa entraria em colapso em 8, 9 meses se o Estreito de Hormuz fosse fechado. E sabe o que mais? Os iranianos encerraram as operações de repatriação de curto prazo, ok? Portanto, podemos esperar que toda a economia global sofra muito nos próximos meses. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, então, o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, envia petróleo através dos pântanos de Serra Leoa. E o que recebe em troca? Comida, pessoal. Certo, então, muitos subestimam o Conselho de Cooperação do Golfo, mas ele é o pilar do Império Americano. O Império Americano é o petrodólar. O conceito é simples. Os IRTEUA, o dólar não vale nada. Só tem valor se as pessoas o desejarem. Mas o CCG exige pagamento em dólares por petróleo caro. Essa é a base do valor do GUA. Dólar. Portanto, se o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, entrar em colapso, a economia americana e o Império Americano entrarão em colapso simultaneamente. O problema, porém, é que o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é uma construção artificial de império. Naturalmente, isso não existe. Por quê? Porque isso não é comida, não é óleo, não é água. Certo, pessoal? Sem comida, sem água. Assim, essas cidades conseguem crescer em milhões graças a todo esse dinheiro do petróleo que entra no país. Se você bloquear a passagem de um alce, não entrará comida, certo? Todos eles vão morrer de fome. Que quantidade de alimentos o GCD recebe do exterior? 80%. 80% de todos os alimentos que consome vêm do exterior, são importados. Não cresce por si só, importa. Portanto, o alce prateado é realmente fundamental. E mais uma vez, os iranianos irão fechá-la para estrangular a economia global e, consequentemente, levar o Império Americano à falência. A segunda coisa que você vai notar são essas montanhas. Essas montanhas são o que chamamos de Irã. Isto é o Irã. Isto é o GCC. Isso não é uma disputa justa, certo? Porque são montanhas. E o que se pode fazer nas montanhas? Podemos esconder bases de foguetes. É possível esconder bases de drones, é possível esconder mísseis, e essa é toda a estratégia ofensiva iraniana. A partir daqui, eles podem esconder mísseis e drones para atacar o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando 3 coisas, certo? Eles estão atacando bases militares americanas. Bases militares americanas. Essa é a número 1. Será que os americanos têm condições de se defender desses ataques? A resposta é não. Não são, não é. É a coisa mais ridícula do mundo. Vocês têm todas essas bases no Oriente Médio, mas não conseguem defendê-las contra os iranianos. Isso é meio estranho. Certo, mas essa é a número 1. Em segundo lugar está o petróleo e a energia. Quão difícil é explodir um campo de petróleo com um drone? Não é nada difícil. Você consegue defender esses campos de petróleo? Não, você não consegue, certo? Em terceiro lugar, e esse é o mais importante, é a água. Ok, vocês não sabem disso, mas o GCC tem pouco acesso à água potável. Então, a única maneira de produzir água é o que chamamos de usinas de dessalinização, certo? Essas fábricas captam água salgada e, por meio de um processo eletroquímico, a transformam em água doce para uso da população.
Como você pode ver, 60% do abastecimento de água vem de usinas de dessalinização, certo? 60%. É difícil explodir uma usina de dessalinização usando um drone? A resposta é muito fácil, entende? Assim, temos essa situação absurda em que o Irã é uma fortaleza nas montanhas, onde pode esconder sua capacidade ofensiva. E o CCG é apenas esse deserto plano, e está exposto a ataques, e não há nada que possa ser feito a respeito. Então, a qualquer momento nesta guerra, os iranianos podem simplesmente destruir todo o CCG. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Certo, mas o Irã também tem uma fraqueza, ok? Isso é fundamental. Então, o Irã também tem um problema de água, certo? Durante muito tempo, eles sofreram com a questão da seca. Certo, apenas mudança climática. Então, o plano dos israelenses e americanos é destruir o abastecimento de água dos iranianos. Porque a fortaleza, ela é uma fortaleza montanhosa, mas também pode ser uma prisão nas montanhas, onde as pessoas ficam presas sem acesso à água. Certo? Então, o que vamos ver agora? Já estamos vendo ataques à infraestrutura civil, hospitais. No futuro, você verá ataques ao abastecimento de água, em represas, em reservatórios, em usinas de energia. O objetivo, a ideia, é tornar o Irã tão inabitável que o povo terá que se rebelar contra o governo ou haverá uma crise de refugiados no Irã, certo? Então, como você pode ver neste mapa, essa guerra é o fim do mundo, certo? Ambos os lados têm potencial para se destruírem mutuamente. A verdadeira questão é até onde eles querem ir, não é? Podemos também dizer que isso é quase um jogo de coragem, certo? Nós podemos nos destruir mutuamente. Até onde você quer ir? E o problema é este. O problema é que os iranianos são xiitas que acreditam no martírio e você matou o líder religioso, o Ayatollah Khamenei. Então, eles estão dispostos a ir muito, muito longe. Os países do Golfo são muçulmanos, mas são materialistas. Eles amam dinheiro e, além disso, a maior parte da população é composta por expatriados, estrangeiros. 90% de Dubai são estrangeiros. Adivinha o que vai acontecer se eles sofrerem? Todos vão fugir, certo? Então isso não é um confronto baseado no medo. A grande dúvida que as pessoas têm é, antes de tudo, se os americanos vão usar tropas terrestres. Porque a única maneira de derrotar o Irã é usando tropas terrestres, certo? Essa é uma grande questão que vamos analisar nas próximas semanas. Os Estados Unidos vão enviar seu exército? 500 mil, 2 milhões de soldados para derrubar o governo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, armas nucleares. Se você perder uma guerra, escolheria usar armas nucleares? Essa é outra grande dúvida que temos. Outra grande questão que temos é quem vai se envolver. Porque a situação é tão grave que a Europa, especificamente a Alemanha, França e Reino Unido, estão falando em entrar nessa guerra. E sabe o que mais? Caso isso aconteça, é possível que a Rússia e a China também entrem nessa guerra ao lado dos iranianos. Isto é a Terceira Guerra Mundial, ok? Devido à importância das operações cirúrgicas, devido à importância do Oriente Médio, todos precisam se envolver em algum momento. E vamos usar a teoria dos jogos para realmente tentar entender o que está acontecendo na prática e aonde isso pode nos levar, ok? Certo, vocês entenderam? Tudo bem. Certo, vamos continuar. Ok, então, novamente, há bases americanas por todo o Oriente Médio. E originalmente, essas bases foram estabelecidas para protegê-los basicamente do próprio povo deles, certo? Essas são monarquias que foram impostas a essas nações pelo Império Anglo-Americano, primeiro pelos britânicos, e depois os americanos vieram apoiar essas monarquias. E assim, eles fornecem defesa. Mas aí você pensa, espere um minuto aqui. Quer dizer, nós não acabamos de dizer que essas bases americanas podem realmente defender essas pessoas, que elas estão expostas? E a resposta é sim, isso é verdade. Mas lembre-se de que o exército americano foi construído durante a Guerra Fria, certo? E a Guerra Fria foi uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. E então, a Guerra Fria foi definida por algo chamado MAD. Destruição mútua assegurada porque ambos tinham armas nucleares, certo? Então eles realmente não entraram em guerra um contra o outro.
Ou seja, essas bases não foram realmente feitas para defender essas nações de outros inimigos. Elas foram feitas, na verdade, para impor a autoridade americana no Oriente Médio, certo? E é essa a ideia. É a ideia, esse império é realmente uma imagem. É uma alucinação. É uma ideia. Império é uma aura de invencibilidade e inviolabilidade, certo? Se você teme, então você obedece. Mas isso não foi realmente feito para lutar uma guerra, certo? E é por isso que temos essa situação absurda. E como há tantas bases no GCC, isso dá aos iranianos o pretexto perfeito para atacá-las a fim de destruir a economia do GCC, o que destruirá o Império Americano, certo? Certo, então é assim que a guerra está se desenhando, ok? Então, o vermelho representa os israelenses e os americanos. Os de amarelo são os iranianos. E como vocês podem ver, os iranianos estão atacando em todos os lugares. Principalmente Israel, ok? Mas também, como podem ver, muita atenção voltada para o Bahrein e o Catar. E mais uma vez, a intenção é desestabilizar a economia e o governo. É para tentar gerar o máximo de instabilidade possível, certo? Certo, e como vocês podem ver, os americanos nesta divulgação estão focados em Teherã. Então, os americanos e os israelenses usam algo que chamamos de choque e pavor. E a própria ideia do choque e pavor é decapitar o inimigo. Você corta a cabeça, o corpo cai. O problema, porém, é que, novamente, os iranianos veem isso como uma guerra religiosa. E por isso, os iranianos anunciaram guerra total. E então, o que isso significa é que, neste momento, o comando e controle no Irã está descentralizado. Não há uma pessoa só dizendo a todos o que fazer. Cada região tem suas próprias ordens, tem sua própria estratégia. Então, se você derrubar Teherã, todo o resto continua funcionando. Portanto, se você cortar a cabeça, isso não muda nada. Mas, infelizmente, os israelenses e americanos usam isso como doutrina militar. Doutrina militar significa apenas como você estrutura seu exército, para qual finalidade. E assim, mesmo que os americanos pareçam um exército invencível, eles não estão preparados para lutar uma guerra do século XXI contra drones, contra a descentralização, contra fanáticos religiosos. Eles simplesmente não estão. Mas, infelizmente, por causa da doutrina militar, eles vão continuar atacando Teherã. Agora, a grande ironia de tudo isso é que os iranianos que mais apoiariam você que defende a mudança de regime, na verdade estão nas cidades porque são educados, são progressistas. As pessoas que são mais fundamentalmente contra você, que lutarão até a morte, são os fanáticos religiosos, os militantes xiitas que vivem nas áreas rurais. Ok? Então isso é algo realmente absurdo, onde você está, na verdade, destruindo aqueles que provavelmente mais te apoiariam e deixando em paz aqueles que têm mais chance de cometer jihad contra você. Certo? Alguma pergunta até agora? Pessoal, está tudo claro? Tudo bem. Outra ideia que eu quero que vocês entendam é a ideia de assimetria. Assimetria. Muito bem, então o que é assimetria? Assimetria significa que os dois lados estão optando por travar guerras diferentes usando técnicas diferentes, porque um é muito mais forte que o outro, ok? Os Estados Unidos possuem um grande império, possui recursos ilimitados, tem dólares americanos. Isso controla o mundo, certo? Você reina. É um país que está sob sanções econômicas há 45 anos. É pobre, sua tecnologia é muito limitada, certo? Mas, como aprendemos nesta aula, na verdade, essas nações que são pobres acabam tendo mais energia. Elas são mais abertas e mais coesas, certo? Então deixe-me dar um exemplo para vocês. Isso é o que chamamos de drones Shahad. Drones Shahad. Cada um desses drones custa no máximo $50 mil, ok? No máximo. Pode custar apenas $35 mil americanos. Mas um deles custa $50 mil. Como você pode ver, é possível transportar muitos desses drones em um caminhão. Isso pode acontecer em qualquer lugar do Irã, e eles podem se esconder em qualquer lugar, entendeu? Então, o que você precisa entender é que, antes de tudo, esses drones são baratos, fáceis de fabricar, eles produzem cerca de $500 por dia, certo? E as estimativas são de que existam cerca de 80 mil, atualmente, que os iranianos possuem. Então eles podem continuar por muito, muito tempo. Certo, e um desses drones, novamente,
Pode destruir uma usina de dessalinização, pode destruir um campo de petróleo, pode destruir um hotel, pode causar muitos danos, entendeu? E ele é facilmente transportável. Você pode escondê-lo em qualquer lugar. Você pode usá-lo de qualquer lugar, certo? E é isso que os iranianos estão usando como arma ofensiva. E como os americanos se defendem disso? Eles usam algo chamado FAD, certo? Certo, pessoal. É isso que eles usam, o FAD. Isso significa Defesa Aérea Térmica de Alta Altitude. E eles também têm os sistemas Patriot. Tem muitos, certo? O que você precisa saber sobre esse sistema é que ele é realmente caro. Esse míssil, pessoal, custa $1 milhão. $1 milhão. Então, tem um drone de $50 mil vindo na sua direção e você lança um míssil de $1 milhão nele, entendeu? E muitas vezes esses mísseis erram, então você precisa lançar 2 ou 3 mísseis, certo? Então você está gastando de 2 a 3 milhões de dólares para cada $50 mil que os iranianos gastaram. Isso é meio bobo. A segunda coisa que você vai notar é que esse negócio é realmente grande e muito lento, e por isso você não consegue realmente movê-lo de lugar. Portanto, é bem fácil para os iranianos identificarem onde isso está e atacarem. E quando essas coisas explodem, é muito dinheiro envolvido, pessoal, ok? Aí você pensa, mas isso não faz sentido nenhum. Você sabe, os iranianos têm drones. Eles já têm drones há uns 10 anos. Você também já viu drones sendo usados na guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos devastadores. Por que os americanos não sabem disso? Por que eles se prepararam? Certo, e novamente isso tem a ver com doutrina militar. Porque a doutrina militar determina como você luta. Uma guerra depende da sua burocracia e de como você gasta seus recursos, entendeu? E, infelizmente, os americanos estão acostumados a lutar em algo chamado Guerra Fria. Certo? E a Guerra Fria, porque você não pode realmente travar uma guerra, você não pode realmente usar armas nucleares para matar uns aos outros, porque então as pessoas usariam armas nucleares. A Guerra Fria era sobre demonstração de força. Flexão. Ok? Você vê o quão grande e poderoso eu sou? Eu estou bem? Era só isso. Esses sistemas de armas são projetados para te deixar apavorado. Eles foram projetados para impressionar você. E como resultado, custam muito dinheiro e não fazem nada. Tudo bem? Então esse é todo o exército americano. Custa caro e não serve para nada. E não é resiliente, não é inovador, não é aberto, entendeu? Além disso, outra coisa que preciso dizer é o seguinte, ok? Se você olhar para o exército americano, ele é corrupto. Então isso é realmente sobre corrupção. Os americanos não se importam de verdade em vencer uma guerra. O que eles querem é gastar o máximo de dinheiro possível, porque assim eles recebem uma parte. Não faz sentido, certo? E é por isso que os americanos estão na situação em que estão, certo? Vamos continuar. Certo, então algo sobre o qual as pessoas realmente não falam, mas que você precisa entender, é a questão da água no GCC, no Oriente Médio, no Irã, certo? Então, este é um mapa do mundo. E se você está em azul claro, como o Brasil, o Canadá, você não tem com o que se preocupar. Porque você tem muita água doce e uma população muito pequena, certo? Então 100% significa apenas 100% de água. Estresse significa apenas que você consome tanta água quanto o ambiente produz. Portanto, você quer estar abaixo de 100% para ser sustentável. Idealmente, você quer estar em 10%. Se passar de 100%, significa que você está consumindo mais água, usando mais água, do que o ambiente realmente produz. Então você está colocando pressão sobre o meio ambiente, então 20% já é muito ruim, certo? Porque você está usando o dobro de água do que o ambiente produz. Adivinha só, pessoal, olhem para o Oriente Médio, certo? Egito, 6.420%. Arábia Saudita, 883%, tudo bem. Mas o Irã, quase 4.000%. Dubai, 17.000%, certo? Esses. Então qual é o grande problema? De novo, não importa se o Irã mata soldados americanos, destrói o exército americano. Não precisa fazer isso. Tudo o que precisa fazer é destruir as usinas de dessalinização. E aí, o CCG está destruído, certo? Mas também é verdade que o Irã tem problemas com água. 72% é bem ruim, certo? Então, mesmo que os iranianos pudessem destruir o CCG muito mais rápido do que os americanos poderiam destruir o Irã ainda está em apuros, certo? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Isso é tipo, desculpa.
Então, este é outro mapa que mostra a questão da escassez de água, certo? E é focado apenas no Oriente Médio, certo? A maior questão no futuro é a água, certo? E é aí que as tensões geopolíticas vão surgir no futuro. Por causa da água. A Índia também é afetada, certo? Certo, certo. Então vamos olhar o mapa, pessoal. Isso se chama Lago Urmia, no norte do Irã. É o sexto maior lago de água salgada do mundo, ou costumava ser. Era assim em 1984. Aqui é a parte rasa, aqui é a parte profunda, certo? Vocês estão vendo isso? É realmente grande, né? 20 anos depois, pessoal, é assim que está. Não tem mais água aqui. Você pode atravessar andando daqui até lá, certo? Tem um pouco de água aqui, mas agora está raso. É assim de grave o problema da água no Irã. E esse é o ponto fraco que os americanos vão atacar nessa estratégia, certo? Eles querem garantir que o Irã, nesse momento, não tenha acesso à água potável, o que causaria devastação no país. Certo, essa é a estratégia número 1. A estratégia número 2 é a seguinte. Este é um mapa das diferentes minorias étnicas no Irã. Como vocês podem ver, é um lugar muito diverso. No centro estão os persas, mas você também tem outros 10 grupos. E nas regiões de fronteira, é basicamente um país diferente, certo? Esses lugares são basicamente países diferentes. E, portanto, esses lugares têm mais áreas em comum com seus vizinhos do que com o Irã. Certo, então, a segunda fraqueza do Irã. A primeira é a água, a segunda é a composição étnica do país. Assim, a estratégia dos americanos e israelenses daqui para frente é destruir o Irã como um Estado-nação coerente, dividi-lo em enclaves étnicos e fazê-los lutar pela água. Esse é o grande plano dos israelenses e dos americanos, ok? Muito bem, esta é a visão onde a Pérsia é limitada e todos esses outros lugares são patrocinados pelos americanos e pelos israelenses. Eles recebem dinheiro, recebem armas, recebem apoio político e então essa guerra pela água continuará para sempre. E é assim que você destrói o Irã e garante que ele não seja mais uma ameaça viável para você. Esse é o plano dos americanos. Como você pode ver, é um plano bastante maligno. E é por isso que eles não anunciaram isso. Porque se você anuncia, as pessoas perguntam, por que você está fazendo isso? O que os persas, o que os iranianos já fizeram a você para justificar que você venha destruir a civilização deles? E a resposta é nada, certo? Então, os americanos e israelenses nunca vão admitir que estão fazendo isso. Mas, se você olhar o mapa de fornecimento de armas, de tensões étnicas, essa é a estratégia ótima da teoria dos jogos para eles usarem contra o Irã. Isso faz sentido? Esse é um plano de longo prazo que eles têm em andamento. E tudo está caminhando em direção a esse plano. Mas agora a pergunta é, como os iranianos podem responder a isso? E a resposta é esta. Este é um mapa do mundo muçulmano, certo? Então, o verde claro representa o povo sunita, certo? Isso representa 90% de toda a população muçulmana, cerca de 2 bilhões de pessoas, certo? Depois, em verde escuro, você tem os xiitas. Então, como vocês podem ver, o principal local dos xiitas é o Irã. O Irã é uma das poucas nações xiitas do mundo. Mas vocês também podem ver neste mapa que os xiitas estão espalhados pelo mundo todo. E, portanto, a primeira coisa que os iranianos querem fazer é criar uma jihad para unir todos os xiitas contra o Império Americano. Então, o que eles querem fazer é criar uma revolta. E isso já está acontecendo, pessoal. Os xiitas no Paquistão invadiram a embaixada deles. No Paquistão, os americanos mataram muitas pessoas. Os xiitas atacaram a embaixada americana no Iraque. A embaixada americana está sendo atacada em vários lugares. Então, a primeira estratégia é criar uma jihad internacional, global, dos xiitas contra o Império Americano. Isso já está acontecendo. Isso vai continuar por muito tempo, porque os americanos mataram o Teala. Khamenei, tudo bem? E isso exige vingança. Outra coisa importante é que isso pode unificar o mundo muçulmano, entendeu? Se você olhar para este mapa, verá que a maior parte do mundo muçulmano é governada por ditaduras que não são nada populares, ok? E eles têm permissão para existir por causa do Império Americano, certo? Se você for à Arábia Saudita, ao Egito, à Argélia, esses lugares são todos administrados por clientes do Império Americano, certo?
Então, se você agitar o povo que odeia seus governos e conseguir derrubá-los, isso faz do Irã o líder do mundo islâmico. Não apenas do mundo xiita, mas do mundo islâmico como um todo. E vamos criar algo chamado Pax Islâmica. Esse é o objetivo final, pessoal, certo? Se você fizer isso, então não precisa mais se preocupar com os americanos e os israelenses. Então, o plano de jogo israelense, o plano de jogo americano é fragmentar o Irã em enclaves étnicos. E eles vão brigar por água pelo resto de suas vidas e todos vão morrer. O plano iraniano é criar uma guerra religiosa, uma cruzada que unifique o povo xiita, que derrube o Império Americano e estabeleça algo chamado Pax Islâmica. Então, novamente, a chave é o CCG. Portanto, o plano é este. Você precisa destruir o CCG. Por quê? Porque o CCG é o pilar central do Império Americano. Então, o que o GCC faz é o seguinte: vende petróleo. Vende petróleo e depois para os EUA. Dólares. O que isso significa para os EUA? Dólares? Isso coloca os EU. Dólares no mercado de ações americano. Trata-se, portanto, de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e do Kuwait nos Estados Unidos. Mercados financeiros. Como você pode ver, de 2012 até hoje, houve uma explosão. Porque os mercados financeiros são um dos lugares mais seguros para se investir dinheiro. A intenção é a seguinte, olha, se eu cortar o petróleo e esses países não tiverem mais acesso aos dólares americanos, eles serão obrigados a gastar os recursos que têm para se proteger. E aí, adivinha o que acontece? O mercado de ações entra em colapso. O mercado de ações entra em colapso. O mercado de ações é o verdadeiro motor de crescimento do real estate. Economia. Todos os EQI. Economia vai entrar em colapso junto com tudo isso, certo? Existem cerca de 7 empresas que representam aproximadamente 1/4 do crescimento do mercado de ações. Ok? Essas 7 empresas, obviamente, são todas empresas de IA, inteligência artificial. Nvidia, Microsoft, Google, Apple, tudo bem? Essas são as empresas, mas essas empresas recebem investimentos consideráveis dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Portanto, se essas nações não forem capazes de investir no mercado de ações, o valor dessas empresas irá despencar. E com isso, isso levaria a uma depressão econômica nos Estados Unidos. Isso não faz sentido, certo? Então essa é a situação de hoje. Hoje foi apenas uma visão geral. Pessoal, tudo bem? Eu sei que cobrimos muita coisa. Eu sei que é muita informação para absorver, mas nas próximas semanas vamos explorar cada questão em profundidade e realmente entender o que está acontecendo, certo? Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre o que acabamos de aprender? Se outros países como Itália, França, China ou Rússia também entraram nessa guerra, qual é o motivo deles terem entrado na guerra? Por causa do petróleo ou desses recursos? Ok, essa é uma boa pergunta, certo? Então, eu não quero gastar muito tempo nessa pergunta porque vamos explorá-la mais adiante, tudo bem? Então, a pergunta é: o que leva o mundo a esse conflito? E a resposta simples é: apenas acesso ao petróleo, acesso à energia, ok? Eles precisam proteger seus suprimentos de energia. A situação é complicada. A Europa está em guerra com a Rússia e não compra mais seu petróleo ou energia. Dependendo agora do CCG, se eles não fornecerem energia, a Europa vai falir. Então a Europa precisa entrar nessa guerra em nome dos americanos, ok? E então você tem a Rússia, que não pode permitir que o Irã caia. Porque se o Irã cair, então eles vão atrás da Rússia em seguida. A China, na verdade, é neutra. A China está bem com qualquer um dos cenários, mas é assim que o sistema chinês está estruturado. Então, vamos explorar essa questão do ponto de vista jurídico, mas é um tema muito complicado. E cada nação terá seus próprios interesses estratégicos diferentes a considerar. E o que precisamos saber, o que precisamos descobrir, é que esta guerra no Oriente Médio está, na verdade, ligada à guerra na Ucrânia. E conforme formos avançando, mostrarei como essas duas coisas se conectam. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, ótimo. Então, continuaremos essa discussão na quinta-feira, ok?